Parte 4, capítulo 48. Tariq vinha tendo dores de cabeça. Certas noites, Layla acordava e o via sentado na beira da cama, balançando o corpo, cobrindo a cabeça com a camiseta. Aquelas dores tinham começado em Nazirbagh e piorado na prisão. Às vezes, chegava a vomitar ou mesmo a ficar cego de um olho. Ele dizia que era como se um facão de açougueiro entrasse por uma de suas têmporas e fosse se remexendo bem dentro de seu cérebro e saindo pelo outro lado. Chego até a sentir o gosto do metal, quando as dores começam. Por vezes, Layla umedecia uns panos para botá-los na testa de Tariq, e isso ajudava um pouco. Os comprimidos brancos e redondos que o médico de Said tinha lhe dado também ajudavam. Algumas noites, porém, tudo que o rapaz podia fazer era segurar a cabeça com as mãos e gemer, com os olhos injetados e o nariz pingando. Durante essas crises mais fortes, Layla se sentava junto dele, massageava sua nuca, segurava as suas mãos, sentindo o frio do metal daquela aliança roçando em sua pele. Os dois se casaram no dia em que chegaram a morrer. Said passou aliviado quando Tariq lhe deu a notícia. Não gostaria de discutir com o rapaz um assunto tão delicado, mas sentia-se incomodado com a presença daqueles dois em seu hotel, morando juntos sem serem casados. Aliás, ele não era absolutamente o sujeito de rosto corado e olhinhos miúdos que Layla tinha imaginado. Tinha um bigode grisalho, cujas pontas ele enrolava, formando uma voltinha, e uma vasta cabeleira também grisalha, penteada toda para trás. Era um homem de fala mansa, educado, comedido nas palavras e delicado nas atitudes. Foi ele quem chamou um amigo e um mulá para a celebração do Nika. Depois chamou Tariq à parte e lhe deu algum dinheiro. O rapaz não queria aceitar, mas Said insistiu e com isso pôde ir a uma loja da aldeia comprar 2 alianças fininhas, bem simples. Os dois se casaram naquela mesma noite, depois que as crianças tinham ido dormir. Pelo espelho, sob o véu verde com que o mulá cobriu a cabeça de ambos, os seus olhos se encontraram. Não houve lágrimas, nem sorrisos, nem juras de amor eternos sussurradas bem baixinho. Em silêncio, Layla fitou aqueles 2 rostos refletidos no espelho, aqueles rostos envelhecidos para a idade que tinham, aquelas bolsas, aquelas rugas que agora marcavam a sua pele, que antes era tão lisa, tão jovem. Tariq abriu a boca para falar, mas nesse exato momento, alguém retirou o véu e ela não entendeu o que estava começando a dizer. Naquela noite, deitaram-se na cama como marido e mulher, com as crianças ressonando em seus colchões. Layla pensou na facilidade com que preenchiam os espaços entre eles com palavras quando eram mais moços. Lembrou de como falavam desordenadamente, sempre se atropelando um ao outro, cutucando-se mutuamente para enfatizar alguma coisa que disseram, sempre prontos para rir à toa, sempre loucos para se divertir. Tinha acontecido tanta coisa desde então, tanta coisa que precisava ser dita. Mas, naquela primeira noite, a enormidade de tudo aquilo a deixava sem palavras. Bastava-lhe estar ali, ao lado dele. Bastava saber que ele estava ali, sentir o calor daquele corpo junto ao seu, estar deitado ao seu lado, sentir a cabeça dele roçando a sua, a mão direita dele segurando a sua esquerda. Quando acordou com sede no meio da noite, viu que ainda estavam de mãos dadas, e suas mãos se seguravam com força, daquele jeito aflito com que as crianças agarram a uma corda de balão. Layla gostava daquelas manhãs frias e enevoadas de Morri, de seus fantásticos crepúsculos, do brilho sombrio de suas noites. Gostava também do verde dos pinheiros, do marrom claro dos esquilos subindo e descendo na disparada pelo tronco vigoroso das árvores. E gostava das súbitas pancadas de chuva que obrigavam as pessoas a se abrigar nas lojas. Gostava das lojinhas de souvenirs e dos inúmeros hotéis onde se hospedavam turistas, mesmo que os moradores do lugar reclamassem das construções, da constante expansão de infraestrutura, que, segundo diziam, estava destruindo as belezas naturais da região. Só achava estranho as pessoas criticarem a construção de prédios. Em Cabul, isso era motivo de comemoração. Gostava de fato de terem um banheiro, não uma latrina do lado de fora da casa, mas um banheiro de verdade,
com descarga na privada, chuveiro e até uma pia com 2 torneiras, de onde saía água fria ou quente graças a um simples movimento de sua mão. Gostava de acordar de manhã com o ambalido da Aliona e gostava de Adiba, a cozinheira rabugenta, mas inofensiva, que fazia maravilhas na cozinha. Às vezes, ficava olhando para Tarik, vendo-o dormir, enquanto seus filhos resmungavam e se remexiam durante o sono, e uma onda de gratidão se detinha em sua garganta, deixando os seus olhos cheios de água. De manhã, acompanhava Tarik de quarto em quarto com as chaves tilintando numa argola que ele levava presa à cintura em um frasco de limpa-vidros pendurado nas alças do cós da calça jeans. Laila levava um balde repleto de pedaços de pano, desinfetante, uma escova para esfregar as privadas e cera em spray para as cômodas. Aziza vinha junto a eles, com eles trazendo um esfregão numa das mãos e na outra uma velha boneca de pano que Mariam fez para ela. E Zalmay os seguia com uma relutância, emburrado, andando sempre alguns passos mais atrás. Laila passava o aspirador pelos quartos, fazia as camas, espanava tudo. Tarik lavava a pia e a banheira, esfregava as latrinas e passava um pano no piso de linóleo. Punha toalhas limpas nas prateleiras, frascos de shampoo em miniatura e sabonetes de amêndoas. Aziza disse que ficaria encarregada de passar o limpa-vidro nas janelas e secá-las com um pano. E a boneca ficava sempre por perto. Poucos dias depois do Nika, Laila conversou com Aziza sobre Tarik. Achava estranho, quase perturbador, o que havia entre aqueles dois. A menina já terminava as frases que ele começava e vice-versa. Pegava alguma coisa antes mesmo que ele a pedisse. À mesa, durante o jantar, trocavam sorrisos cúmplices, como se não fossem estranhos, mas companheiros que se reencontravam depois de uma longa separação. Aziza abaixou os olhos, pensativa, e ficou fitando as próprias mãos enquanto a mãe falava com ela. Gosto dele, disse a menina depois de um momento de silêncio. Ele ama você. Ele disse isso? Nem precisa dizer, Aziza. Conte o resto, mami. Quero saber de tudo. Foi o que Laila fez. Foi o que Laila fez. Seu pai é um bom homem, o melhor que eu já conheci. E quando ele for embora, perguntou Aziza. Ele não vai embora. Olhe para mim, Aziza. Seu pai nunca vai fazê-la sofrer. Nunca vai embora. O alívio que viu no rosto da filha lhe partiu o coração. Tarik comprou um cavalinho de balanço para Zalmay e construiu uma carrocinha para o menino. Como um companheiro de prisão, tinha aprendido a fazer bichinhos de papel. Dobrando e recortando, transformou inúmeras folhas em leões e cangurus, cavalos e pássaros de plumagem colorida para Zalmay. O menino, porém, desprezava todas essas tentativas sem a menor cerimônia, chegando até a ser malcriado. Você é um burro, gritou ele certa feita. Não quero esses brinquedos que você faz. Zalmay, exclamou Laila. Não tem problema, disse Tarik. Pode deixar, Laila, não tem problema. Você não é meu babajã. Meu babajã de verdade foi viajar. E quando voltar vai lhe dar uma surra. E você não vai poder fugir, porque ele tem 2 pernas e você só tem uma. À noite, Laila abraçava Zalmay junto ao peito e recitava com ele as preces do Babalu. Sempre que o menino perguntava pelo pai, repetia a mesma mentira, dizendo que seu babajã tinha ido embora e que não sabia quando ele ia voltar. Detestava fazer isso, tinha raiva de si mesma por mentir assim para uma criança. Laila sabia que essa mentira vergonhosa ainda seria repetida inúmeras vezes. Porque Zalmay estava sempre perguntando, quando pulava de um balanço, quando acordava depois de dormir à tarde. Mesmo depois, quando já tivesse idade para amarrar os próprios sapatos e ir à escola sozinho, a mesma mentira continuaria a ser contada. A certa altura, as perguntas vão parar. Aos poucos, Zalmay vai deixar de se perguntar por que o pai o abandonou. Vai deixar de vê-lo nos sinais de trânsito e identificá-lo em qualquer homem meio encurvado andando pela rua ou sentado na varanda de uma casa de chá. Até que um belo dia, quando estiver caminhando às margens de algum rio sinuoso ou fitando um campo deserto recoberto de neve, Zalmay vai perceber que o sumiço de seu pai já não é mais uma ferida aberta. Isso se tornou algo inteiramente diferente, algo mais brando que não machuca, como uma espécie de lenda, alguma coisa a ser reverenciada e não explicada. Lara está feliz em Murri.
Mas não é uma felicidade fácil. Ela tem seu preço. Em seus dias de folga, Tariq leva Laila e as crianças à rua principal da aldeia com suas lojas vendendo as mais diversas bugigangas e onde fica uma igreja anglicana construída em metade do século XIX. De algum vendedor ambulante, compra chapli kebabs bem temperados para todos. Os 4 passeiam por entre as multidão de moradores do local, europeus com seus telefones celulares e câmeras digitais e punjabis que vêm para Murri tentando fugir do calor das planícies. Às vezes, pegam um ônibus até um mirante nas colinas, chamado Kashmir Point. De lá, Tariq lhes mostra o vale do rio Jhelum, as encostas recobertas de pinheiros e os bosques viçosos onde, segundo diz, ainda se podem ver macacos pulando de galho em galho. Vão também a Natia Gali, com seus bosques de bordos, a uns 30 quilômetros de Mui, e lá Tariq e Laila passeiam de mãos dadas pela rua sombreada de árvores que leva à casa do governador. Param para ver o velho cemitério britânico ou pegam um táxi até o cume de uma das montanhas de onde se tem uma linda vista do vale verdejante e cercado pela neblina. Durante esses passeios, quando passam diante de alguma loja, Laila os vê refletido nas vitrines. Marido, mulher, filha, filho. Sabe que para os estranhos parecem uma família bem comum. Sem segredos, sem mentiras, sem arrependimentos. Aziza tem pesadelos e acorda aos gritos. Laila se deita então ao seu lado, enxuga o rosto da filha com a manga da blusa, tenta acalmá-la para que volte a dormir. Ela própria também sonha. Nesses sonhos, se vê de volta à casa de Cabul, andando pelo corredor, subindo a escada. Está só, mas por detrás das portas fechadas, ouve o chiado ritmado de um ferro de passar. O ruído de lençóis sendo estendidos e depois dobrados, às vezes ouve a voz aguda de uma mulher cantarolando uma velha canção errante. Mas quando abre a porta, o quarto está vazio. Não há ninguém lá dentro. Esses sonhos a deixam abaladíssima. Acorda banhada de suor, com os olhos ardendo por causa das lágrimas. É devastador. Cada vez que acontece, é devastador. Capítulo 49. Um domingo, naquele mês de setembro, Laila tentava fazer Zalmay dormir um pouco, pois o menino estava resfriado. De repente, Tariq interrompe pela porta do bangalô em que morava. Já ouviu a notícia? Perguntou um tanto ofegante. Mataram ele. Ahmed Shah Massoud está morto. O quê? Parado ali no vão da porta, Tariq lhe conta o que sabe. Dizem que ele deu uma entrevista a 2 jornalistas que se diziam belgas, vindos do Marrocos. Enquanto estavam conversando, explodiu uma bomba que estava escondida na câmera de vídeo. Massoud e um dos jornalistas morreram. O outro foi baleado quando tentava fugir. Estão dizendo que esses jornalistas eram provavelmente gente da Al-Qaeda. Laila lembrou do pôster de Ahmed Shah Massoud que sua mãe tinha pendurado na parede do quarto. Massoud, ligeiramente inclinado para frente, uma sobrancelha erguida, a expressão de concentração no rosto, como se estivesse ouvindo alguém com todo respeito. Lembrou também de como sua mãe tinha ficado agradecida ao saber que Massoud havia feito uma prece no enterro de seus irmãos, como contava isso a todo mundo. Mesmo depois que estourou a guerra entre a facção de Massoud e as demais, Mami se recusou a fazer qualquer acusação contra ele. Massoud é um homem bom, dizia ela. Quer a paz, quer reconstruir o Afeganistão. Mas não deixam, simplesmente não deixam. Para sua mãe, mesmo no fim, mesmo quando deu tudo errado e Cabul ficou reduzido a ruínas, Massoud continuava a ser o leão de Pajenchir. Laila não era tão benevolente. A morte violenta de Massoud não a deixava alegre, mas não esquecia os bairros inteiros arrasados, bem diante dos olhos dele, os cadáveres retirados dos escombros, as mãos e pés de crianças encontrados nos telhados ou no alto de alguma árvore, dias depois de seus corpos terem sido enterrados. Lembrava nitidamente do rosto de sua própria mãe minutos antes da explosão do míssil e também, por mais que tentasse esquecer essa cena, do torso sem cabeça do seu pai caindo ali no chão,
com as extremidades da ponte pintada em sua camiseta, aparecendo em meio à névoa e ao sangue. Vai haver um funeral, dizia Tariq. Tenho certeza, provavelmente em Rawalpindi, e deve ter uma verdadeira multidão por lá. Zalmay, que estava quase dormindo, tinha se sentado na cama e esfregava os olhos com os punhos cerrados. 2 dias depois, quando estavam limpando os quartos do hotel, ouviram um alvoroço. Tariq largou o escovão e saiu correndo. Layla foi atrás dele. O barulho vinha do saguão do hotel. Havia uma espécie de sala de visitas à direita do balcão da recepção, com várias cadeiras e 2 sofás estofados de camurça bege. Num canto, defronte dos sofás, ficava uma televisão e Said, o porteiro, e inúmeros hóspedes estavam parados diante do aparelho. Layla e Tariq foram até lá. A TV estava ligada na BBC. Na tela via-se um prédio, uma torre com fumaça negra saindo dos andares mais altos. Tariq perguntou algo e mal Said começou a responder, surgiu um avião num dos cantos da tela. Este segundo avião se chocou com a torre ao lado, explodindo como uma bola de fogo muito maior do que qualquer outra que Layla já tinha visto na vida. Todos na sala soltaram exclamações de espanto. Em menos de 2 horas, ambas as torres estavam desmoronando. Logo depois, todos os canais começaram a falar do Afeganistão, dos talibãs, de Osama Bin Laden. Ouviu o que os talibãs disseram? Perguntou Tariq. Sobre Bin Laden? Aziz estava sentada na cama, defronte dele, observando o tabuleiro. Tariq estava lhe ensinando a jogar xadrez. A menina agora tinha a testa franzida e dava umas batidinhas no lábio inferior, imitando os gestos do pai quando refletia sobre o próximo movimento que deveria fazer. Zalmay tinha melhorado um pouco do resfriado. Estava dormindo naquele momento e Layla passava a Vicky em seu peito. Ouvi sim, disse ela. O Talibã tinha declarado que não entregaria Bin Laden, pois ele era um mehman, um hóspede que tinha conseguido abrigo no Afeganistão, e o código de ética de Pashtun Vali não permitia que se traísse um hóspede. Tariq deu um risinho amargo, e por esse riso Layla percebeu a revolta do marido ao ver essa distorção de um nobre costume dos Pashtuns e essa deturpação dos hábitos do seu povo. Poucos dias depois daqueles ataques, Layla e Tariq estavam novamente no saguão do hotel. Na tela da TV, George W. Bush estava falando. Às suas costas, uma grande bandeira dos Estados Unidos. A certa altura, a voz do presidente tremeu e Layla achou que ele fosse chorar. Said, que falava inglês, disse a ambos que Bush acabava de declarar guerra. Contra quem? Indagou Tariq. Contra o país de vocês, para começar. Talvez não seja tão ruim assim, observou Tariq. Tinham acabado de fazer amor. Ele estava deitado ao seu lado, com a cabeça no seu peito e o braço passado por sua barriga. As primeiras vezes que tentaram foram bem difíceis. Tariq só fazia se desculpar e Layla procurava tranquilizá-lo. As dificuldades continuavam, mas agora não eram físicas e sim de logística. O casebre que dividiam com as crianças era pequeno. Aziz e o irmão dormiam em caminhas de armar, logo ali ao lado, não lhes dando, portanto, nenhuma privacidade. Quase sempre, Layla e Tariq fazem amor em silêncio, com paixão calada e contida, inteiramente vestidos por debaixo das cobertas, temendo serem interrompidos pelas crianças. Então, sempre atentos ao menor ruído de um lençol, ao menor rangido de molas. Para Layla, porém, o simples fato de estar com Tariq compensava todas essas apreensões. Quando faziam amor, ela se sentia segura, protegida. Suas aflições, o medo de que essa vida fosse apenas uma felicidade temporária, de que em breve algo fosse estilhaçar novamente e ir por água abaixo, desapareciam. Seus temores de uma separação deixavam de existir. O que quer dizer com isso? Indagou ela. O que está acontecendo lá no Afeganistão? Talvez acabe não sendo tão ruim assim. As bombas tinham voltado a cair sobre o país. Desta feita, lançadas pelos Estados Unidos. Todos os dias Layla via imagens da guerra na TV, quando estava trocando os lençóis ou passando o aspirador. Mais uma vez, os Estados Unidos tinham armado os senhores da guerra e convocado o auxílio da Aliança do Norte para expulsar os talibãs e encontrar Bin Laden. Mas Layla ficou aborrecida ao ouvir Tariq dizer aquilo.
Com um gesto brusco, tirou a cabeça dele de seu peito. Como assim? Gente morrer? Mulheres, crianças, velhos? Lares destruídos novamente? Como isso pode não ser tão ruim? Shhh, você vai acordar as crianças. Como pode dizer uma coisa dessas, Tariq? Esbravejou ela. Depois de tal engano em Caram, uma centena de inocentes mortos, você viu os corpos com seus próprios olhos. Mas não é isso, retrucou Tariq, erguendo o tronco e apoiando-se no cotovelo para fitá-lo. Você não entendeu. O que eu queria dizer era: você não sabe de nada, disse Laila. Percebi que estava começando a erguer a voz, que os dois estavam tendo a primeira briga depois de casados. Você foi embora assim que os mujahedins começaram a lutar entre si, lembra? Fui eu que fiquei lá. Eu conheço a guerra. Perdi meus pais na guerra. Meus pais, Tariq. E agora você vem me dizer que uma guerra não é tão ruim assim? Desculpe, Laila, desculpe, disse ele pegando o rosto da mulher com ambas as mãos. Tem razão, sinto muito, me desculpe. O que eu estava querendo dizer era que talvez haja alguma esperança no fim desta guerra. Quem sabe pela primeira vez depois de tanto tempo. Não quero mais falar sobre isso, atalhou Laila, espantada com sua própria reação. Sabia que não era justo o que tinha dito a ele. Afinal, a guerra não lhe roubou os pais também. A guerra não lhe roubou os pais também? E toda aquela indignação já estava começando a se abrandar. Tariq continuava falando baixinho, e quando ele a puxou para junto de si, Laila deixou. Quando ele beijou a sua mão e depois a sua testa, ela deixou. Sabia que ele bem podia ter razão. Sabia que ele estava querendo dizer. Talvez aquilo fosse necessário. Talvez houvesse esperanças depois que cessassem os bombardeios de Bush. Mas não conseguia sequer formular essas frases. Não quando o que aconteceu a seus pais estava acontecendo a mais alguém no Afeganistão. Não quando uma menina ou um menino inteiramente desavisados chegavam de volta em casa para descobrir que um míssil os tinha deixado órfãos, como aconteceu com ela. Simplesmente não conseguia. Era difícil se animar, parecia uma atitude hipócrita, perversa. Naquela noite, Salmai acordou tossindo. Antes que Laila pudesse se mexer, Tariq já estava sentado na cama. Prendeu a prótese, foi até a caminha de Salmai e o pegou no colo. De sua cama, Laila viu o vulto do marido se movendo para frente e para trás no escuro. Viu o contorno da cabeça de Salmai em seu ombro, a mãozinha do menino em seu pescoço, o seu pezinho balançando na altura da cintura de Tariq. Quando ele voltou para a cama, nenhum dos dois disse nada. Laila estendeu a mão. O rosto de Tariq estava molhado. Capítulo 50. Para Laila, esses tempos em Muri têm sido uma vida de conforto e tranquilidade. O trabalho não é exaustivo e nos dias de folga levam as crianças para andar no teleférico do Morro Patriata ou a Pindi Point de onde, quando o tempo está bom, se pode ver até Islamabad e o centro de Rawalpindi. Lá no alto, estendem uma toalha na grama, comem sanduíches de bolo de carne com pepino e tomam ginger ale gelado. A seu ver, é uma vida boa e deve agradecer por isso. Na verdade, é exatamente a vida que sonhava nos piores dias de seu casamento com Rashid. E Laila se lembra disso diariamente. Até que numa noite quente do mês de julho de 2002, Tariq e ela estavam deitados, conversando em voz baixa sobre todas as mudanças que vinham ocorrendo no Afeganistão. Eram tantas, as forças da coalizão tinham expulsado os talibãs de todas as principais cidades, empurrando-os em direção à fronteira com o Paquistão e as montanhas ao sul e ao leste do país. A ISAF, uma força internacional de segurança, foi mandada para Cabul. E o país tinha agora um presidente interino, Hamid Karzai. Laila decidiu que tinha chegado a hora de contar a Tariq. Um ano atrás, teria dado um braço para ir embora de Cabul e faria isso de muito bom grado. Nos últimos meses, porém, vinha sentindo saudade de sua infância. Sentia falta do movimento de Chor Bazar, dos jardins de Babur, do pregão dos carregadores de água com seus sacos de pele de cabra. Tinha saudade dos mascates que vendiam roupas nas ruas, das galinhas e dos ambulantes vendendo melão em Carpé-Parouan. Mas não era só por isso que vinha pensando tanto em Cabul nos últimos tempos. Laila andava atormentada pela inquietação. Ouviu dizer que estavam construindo escolas em Cabul, que as ruas estavam sendo pavimentadas novamente
que as mulheres tinham recomeçado a trabalhar e a vida que levava em Muri, por mais agradável que fosse, por mais agradecida que estivesse, lhe parecia agora insuficiente, sem sentido, pior que isso, um desperdício. Ultimamente, não raro ouvia a voz de Babi dizendo: "Você vai poder ser o que quiser, Laila. Sei disso. E também sei que quando esta guerra terminar, o Afeganistão vai precisar de você." Ouvia também a voz de sua mãe. Lembrava da resposta que ela deu ao marido quando sugeriu que a família deixasse o Afeganistão. "Quero ver o sonho dos meus filhos se tornar realidade. Quero estar aqui quando isso acontecer, quando o Afeganistão voltar a ser livre, pois assim os meninos vão ver isso também. Vão ver essas cenas através dos meus olhos. Agora, uma parte de Laila quer voltar para Cabul, por seus pais, para que eles possam ver isso através dos seus olhos. Mas há ainda uma coisa, a mais irresistível de todas. Marianne, foi para isso que ela morreu?" Pergunta-se a moça. "Será que ela se sacrificou para Laila ser camareira num país estrangeiro?" Talvez para Marianne nada disso tivesse a menor importância, contanto que ela e as crianças estivessem a salvo e felizes. Mas era importante para Laila. De repente, talvez fosse a coisa mais importante do mundo. "Quero voltar", disse ela. Tariq se sentou na cama e olhou para a mulher. Mais uma vez, Laila ficou impressionada com a beleza dele, a curva perfeita da testa, os músculos esguios dos braços, os olhos sonhadores e inteligentes. Mesmo agora, um ano depois, ainda existem momentos como esse. Momentos em que Laila não consegue acreditar que eles se reencontraram, e Tariq está mesmo ali com ela e é o seu marido. "Voltar para Cabul?" perguntou ele. "Só se você quiser", respondeu ela. "Não está gostando daqui? Parece feliz e as crianças também." Laila se levantou. Tariq se ajeitou na cama, abrindo espaço para ela sentar ao seu lado. "Eu estou feliz", disse a moça. "Claro que estou, mas... Para onde vamos depois, Tariq? Por quanto tempo vamos ficar? Aqui não é a nossa casa. Cabul é que é. E tem muita coisa acontecendo por lá, muita coisa boa. Quero participar de tudo isso, quero fazer algo, quero dar minha contribuição, entende?" Tariq fez que sim com a cabeça bem devagar. "Então, é isso que você quer? Tem certeza?" "É sim, tenho certeza. Mas não é só isso. Sinto que preciso voltar. Ficar aqui já não me parece mais certo." Tariq ficou fitando as próprias mãos e depois voltou a erguer os olhos para ela. "Mas só vou se você também quiser ir", disse Laila. Tariq sorriu. Sua testa se desanuviou e por um breve instante quem estava ali era o Tariq de antigamente, que não tinha dores de cabeça, que um dia disse que na Sibéria as melecas viravam gelo antes de cair no chão. Talvez fosse apenas uma imaginação, mas Laila achava que essas manifestações do velho Tariq tinham se tornado mais frequentes nos últimos tempos. "Eu?" exclamou ele. "Com você vou até o fim do mundo, Laila." Ela o puxou para si e o beijou. Achava que nunca o tinha amado tanto quanto naquele momento. "Obrigada", disse ela, recostando a cabeça na dele. "Vamos voltar para casa, mas antes quero ir a Herá", acrescentou ela. "A Herá?" Então a moça lhe explicou o porquê. Laila precisou tranquilizar os filhos, cada um a seu modo. Sentou-se para conversar com uma Aziz ansiosa, que continuava tendo pesadelos, que na semana anterior chegou a chorar de tão assustada que ficou quando alguém deu uns tiros para o alto num casamento celebrado na vizinhança. Teve de explicar à menina que quando chegassem a Cabul, os talibãs não estariam mais lá, que não haveriam mais combates e que ela não voltaria para o orfanato. "Vamos morar todos juntos. Seu pai, Zalmai, eu e você, Aziza. Nunca mais vamos separar de você, nunca, juro." E acrescentou sorrindo. "A não ser que você resolva fazer isso, é claro. Quando se apaixonar por um rapaz e quiser se casar com ele." No dia em que deixaram morrer, Zalmai estava inconsolável. Passou os braços pelo pescoço de Aliona e não queria soltar o animal de jeito nenhum. "Ele não quer largar, mami", disse Aziza. "Não podemos levar uma cabra no ônibus, Zalmai", disse Laila mais uma vez. Só quando Tariq se ajoelhou ao seu lado, prometendo que lhe compraria uma cabra igualzinha a Aliona, quando estivesse em Cabul, Zalmai soltou o animal, mas não sem alguma relutância. Também ouviu lágrimas quando se despediram de Said. Para lhes trazer boa sorte, um homem segurou o Corão diante da porta
e Tarik, Laila e as crianças o beijaram 3 vezes. Depois, Said ergueu bem alto o livro consagrado para que os 4 passassem por baixo dele. Ajudou Tarik a pôr a bagagem no porta-malas de seu carro, levou a família até a rodoviária e ficou parado na calçada, acenando enquanto o ônibus dava partida e ia embora. Pelo vidro traseiro do veículo, Laila viu Said ir desaparecendo. E então a voz da dúvida começou a sussurrar em sua cabeça. Será que é tolice deixar para trás a segurança de morrer, voltar para a terra onde morreram seus pais e seus irmãos, onde a fumaça dos bombardeios ainda não tinha assentado de vez? Mas, lá no fundo de suas lembranças, surgiram 2 versos de um poema, a ode de despedida de seu pai a Cabul. Não se podem contar as luas que brilham em seus telhados, nem os mil sóis esplêndidos que se escondem por trás de seus muros. Laila se ajeitou na poltrona, piscando os olhos marejados. Cabul estava à sua espera, precisava dela. Essa viagem de volta era a atitude certa a se tomar. Antes, porém, havia mais uma despedida. Todas aquelas guerras tinham destruído as estradas ligando Cabul, Herá e Kandahar. Atualmente, a melhor maneira de chegar a Herá era por Mashhad, no Irã. Laila e sua família só ficaram lá por uma noite. Dormiram no hotel e na manhã seguinte embarcaram em outro ônibus. Mashhad é uma cidade movimentada, populosa. Pela janela, Laila viu desfilar em parques, mesquitas e restaurantes cheios de kebab. Quando o ônibus passou pelo santuário do Imane Reza, o 8º imane dos xiitas, a moça espichou o pescoço para ver melhor os azulejos reluzentes, os minaretes, a magnífica cúpula dourada, tudo maravilhosamente preservado. Lembrou das estátuas dos Budas em seu próprio país. Agora elas não passam de pó que o vento espalha pelo vale de Bamiyan. A viagem até a fronteira entre o Irã e o Afeganistão leva quase 10 horas. À medida que vão se aproximando de sua terra, a paisagem vai ficando mais desolada, o solo mais árido. Pouco antes de cruzarem a fronteira, passaram por um campo de refugiados. Para Laila, é apenas um borrão de poeira amarelada, tendas pretas e estruturas precárias feitas de folhas de zinco. Estende então o braço e pega a mão de Tarik. Em Herá, quase todas as ruas são pavimentadas e bordejadas de pinheiros que exalam sua fragrância agradável. Há parques públicos e bibliotecas, em obras, jardins bem cuidados, prédios recém-pintados. Os sinais de trânsito estão funcionando e, para a grande surpresa de Laila, não falta luz. Tinha ouvido dizer que o senhor da guerra local, Ismail Khan, com seu estilo feudal, tinha contribuído para a reconstrução da cidade, graças às consideráveis taxas alfandegárias que recolhe na fronteira entre o Irã e o Afeganistão. Dinheiro que Cabul alega pertencer não a ele, mas ao governo central. Há um misto de reverência e de medo no tom do motorista de táxi que os leva ao hotel Mulfaq quando este menciona o nome de Ismail Khan. As 2 diárias naquele hotel lhe custaram quase 1/5 de suas economias. Mas a viagem tinha sido longa e cansativa e as crianças estavam exaustas. O funcionário idoso da recepção disse a Tarik, dando-lhe as chaves do quarto, que o Mulfaq é muito concentrado por jornalistas e gente que trabalha para organizações não governamentais. Bin Laden dormiu aqui uma vez, disse ele se vangloriando. O quarto tinha 2 camas e um banheiro com água fria. Na parede, entre as camas, um quadro do poeta Khaja Abdullah Ansari. Pela janela, Laila viu a rua movimentada lá embaixo e do outro lado um parque com aleias de tijolos em tons pastel, entre arbustos repletos de flores. As crianças que tinham se habituado à televisão ficaram desapontadas por não haver uma no quarto. Logo, porém, pegaram no sono. Tarik e Laila também não tardaram a adormecer. Laila dormiu sono solto nos braços de Tarik, a não ser por um breve instante em que acordou durante a noite. Sabia que tinha sonhado, mas não conseguia lembrar do sonho. Na manhã seguinte, depois de tomarem um chá, comerem pão fresco com geleia de marmelo e ovos cozidos, Tarik foi chamar um táxi para ela. Tem certeza que não quer que eu vá com você? Perguntou.
Às vezes estava de mão dada com ele, Zalmai não, mas estava bem pertinho, com um dos ombros apoiados em seu quadril. Tenho sim, mas fico preocupado. Vai dar tudo certo, disse Laila. Pode confiar em mim. Leve as crianças no mercado, compre alguma coisa para elas. O táxi se afastou e Zalmai começou a chorar. Quando Laila se virou, viu o filho estendendo os braços para Tariq. É evidente que o menino está começando a aceitá-lo. Laila fica tranquila com isso, mas também com o coração apertado. A senhora não é daqui, disse o taxista. O homem tinha um cabelo escuro que lhe batia nos ombros, o que, como Laila acabou descobrindo, era uma espécie de revanche depois que os talibãs se foram, e uma cicatriz que atravessava o bigode do lado esquerdo. No para-brisa, perto dele, havia uma foto pregada com fita adesiva. Era uma menina de rosto corado e cabelo repartido no meio, penteado em 2 tranças. Laila lhe disse que tinha passado 1 ano no Paquistão e estava voltando para Cabul. Para Demazen, lá fora, viu latoeiros soldando alças metálicas em jarras, celeiros estendendo pedaços de couro cru para secar ao sol. O senhor mora aqui há muito tempo, irmão? Perguntou ela. A vida toda, nasci aqui, vi tudo acontecer. A senhora se lembra do Levante? Embora a resposta de Laila tenha sido afirmativa, ele prosseguiu. Foi em março de 1979, uns 9 meses antes da invasão soviética. Alguns Herats, enfurecidos, mataram os conselheiros soviéticos e então eles mandaram seus tanques e seus helicópteros e abriram fogo contra a cidade. E nos bombardearam durante 3 dias. Hamshiré. Derrubaram prédios, destruíram um dos minarets, mataram milhares de pessoas, milhares. Perdi 2 irmãs nesses 3 dias. Uma delas tinha 12 anos. Essa aqui, acrescentou ele, batendo com a mão na foto presa ao para-brisa. Sinto muito, disse Laila, impressionada por ver que a história de cada afegão é marcada por mortes, perdas e dor. E mesmo assim percebe que as pessoas dão um jeito de sobreviver, de seguir em frente. Pensa em uma própria vida, em tudo que lhe aconteceu, e se surpreende ao se dar conta de que também sobreviveu. Está viva, sentada nesse táxi, ouvindo a história desse homem. Guldaman é uma aldeia com poucas casas erguendo-se em meio às colbas, feitas de barro e palha. Nos quintais desses casebres, Laila vê mulheres queimadas de sol que cozinham, suando por causa do vapor quente que sai das panelas, enegrecidas sobre os fogareiros improvisados. Vê mulais comendo em coxos, crianças que corriam atrás de galinhas e começam a correr atrás do táxi. Homens empurrando carrinhos de mão repletos de pedras. Todos param para ver o carro passar. Depois de uma curva, o táxi passa de frente de um cemitério e bem no meio dele, Laila vê um mausoléu castigado pelo tempo. O homem lhe diz que quem está enterrado ali é um sufi da aldeia. Há também um moinho, à sombra de suas pás, já inúteis e enferrujadas, 3 menininhos agachados brincam na lama. O motorista para e mexe a cabeça pela janela. O menino, que parece mais velho, responde à sua pergunta apontando para uma casa que fica mais acima na mesma rua. O taxista agradece e o carro segue adiante. Estacione de frente de uma casa térrea. Por detrás do muro, Laila vê a parte superior de uma das figueiras com alguns galhos que se esparramam de ambos os lados. Não demore, diz ela ao motorista. O homem de meia idade que veio abrir a porta é baixo, magro, de cabelo avermelhado e uma barba estremeada de fios grisalhos. Está usando um chapão por cima e um pirhan tumbã. Os dois se cumprimentam, dizendo salam alaikum. Esta é a casa do mulá Faizullah, perguntou Laila. Esta é a casa do mulá Faizullah? Perguntou Laila. É sim, sou o filho dele, Hamza. Em que posso ajudá-lo, Hamshiré? Vim até aqui por causa de uma velha amiga de seu pai, Marian, disse ele piscando os olhos com uma expressão um tanto desconcertada. A filha de Jalil Khan. O homem volta a piscar os olhos. De repente, leva uma das mãos ao rosto que se ilumina com um sorriso revelando dentes estragados e algumas falhas. Ah, exclama ele. A sua exclamação se alonga num ah, que mais parece uma exalação. A Marian, você é filha dela? Ela está, prossegue Hamza, virando a cabeça para um lado e para o outro, ansioso, procurando.
Ela está aqui? Já faz tanto tempo, Mariana está aqui? Infelizmente, ela faleceu. O sorriso desapareceu do rosto de Hamza. Por um instante, ficaram os dois parados ali. Ele fitava o chão, em algum lugar um burro zurrou. Entre, disse ele, enfim abrindo a porta. Entre, por favor. Sentaram-se no chão de uma sala, com pouquíssimos móveis. Havia um tapete de Herá cobrindo o assoalho, almofadas bordadas e numa moldura uma foto da Meca pendurada na parede. Instalaram-se perto da janela aberta, um de cada lado da figura oblonga que o sol traçava no chão. Laila podia ouvir vozes femininas sussurrando em algum outro cômodo da casa. Um menino descalço pôs à sua frente uma bandeja com chá verde e gás, o nougat de pistache. É meu filho, disse Hamza, indicando o menino com um gesto de cabeça. E o garoto saiu da sala sem dizer nada. Conte-me o que aconteceu, pediu ele com um ar cansado. E Laila obedeceu. Contou tudo, levou mais tempo do que supunha. Quando já estava chegando ao fim de seu relato, precisou lutar para manter a compostura. Mesmo agora, um ano depois, ainda era muito difícil falar de Mariana. Terminou e Hamza ficou um bom tempo calado, fazendo a xícara girar no pires para um lado e para o outro. Meu pai, que Deus o tenha, gostava tanto dela, disse ele enfim. Foi ele que cantou o azan em seu ouvido quando ela nasceu. Ia visitá-la toda semana sem falta. Às vezes eu ia junto com ele. Era seu professor, mas também um amigo. Meu pai era um homem muito bom. Foi um grande golpe para ele quando Jalil decidiu casá-la daquele jeito. Lamento por seu pai. Que Deus tenha piedade dele. Hamza agradeceu um aceno de cabeça. Ele morreu bem velhinho. Na verdade, viveu mais que Jalil Khan. Está enterrado no cemitério da aldeia, não muito longe da sepultura da mãe de Mariana. Meu pai era um homem muito, muito querido. Com certeza tem seu lugar garantido no paraíso. Laila pousou a xícara no pires. Posso lhe dizer uma coisa? Claro. O senhor pode me levar até lá? Indagou ela. Onde Mariana morava? Pode me levar até lá? O taxista concordou em esperar mais um pouco. Hamza e Laila deixaram a aldeia e tomaram a estrada que liga Herá a Gudamã. Cerca de 15 minutos depois, ele apontou para uma trilha estreita em meio a capim alto que cobria ambos os lados da estrada. É por aqui, disse Hamza. Há um caminho mais adiante. Era uma estradinha irregular, sinuosa e sombria, encoberta pela vegetação e com muito mato. Com o vento, o capim ia roçando nas pernas da moça enquanto subiam para aquela trilha, dobrando uma curva aqui e outra ali. De ambos os lados, um caleidoscópio de flores silvestres balançava ao vento, algumas delas mais altas com pétalas recurvadas, outras baixinhas de folhagem espalmada. Vira e mexe surgiam botões de ouro, por entre as moitas menores. Laila ouviu o piado das andorinhas lá no alto e os estalidos dos gafanhotos a seus pés. Subiram uns 150 metros ou mais, até que o solo ficou plano, abrindo-se para uma espécie de platô. Os dois pararam para retomar o fôlego. Laila enxugou a testa com a manga e espantou os mosquitos que voavam diante de seu rosto. Dali podia ver as montanhas que se erguiam, não muito mais altas contra o horizonte, umas poucas faias, alguns choupos, inúmeros arbustos silvestres cujo nome desconhecia. Antigamente havia um riacho aqui, disse Hamza, um tanto ofegante. Mas ele secou, há muito tempo. Mandou então que ela atravessasse o leito seco do riacho e seguisse em direção às montanhas. Vou ficar esperando aqui, disse ele, sentando-se numa pedra à sombra de um choupo. Pode ir. Não vou. Não se preocupe, Hamstiré. Não se apresse, pode ir. Laila agradeceu a gentileza, atravessou o leito do riacho, pisando nas pedras com cuidado. Viu garrafas de refrigerante quebradas, latas enferrujadas e uma espécie de baú metálico com tampa de zinco, todo azinhavrado e parcialmente enterrado no chão. Seguiu andando em direção às montanhas, rumo aos salgueiros chorões que agora já podia ver com seus longos ramos pendentes se agitando a cada rajada de vento. Seu coração estava aos pulos no peito. Via que as árvores tinham exatamente a disposição que a Mariana havia descrito, formando um bosquezinho circular com a clareira bem no meio. Laila ia andando mais depressa agora, quase correndo. Olhou para trás e avistou a figura miúda de Hamza. Seu chapéu era apenas um borrão de cor
pano de fundo marrom no tronco da árvore. Tropeçou numa pedra, quase caiu, mas conseguiu se equilibrar. Arregaçou as calças e fez o resto do trajeto em ritmo bem acelerado. Quando chegou aos salgueiros, estava ofegante. A cova de Marianne ainda estava lá. Mais de perto, viu que a única janela estava sem a vidraça e que a porta já não existia. Marianne tinha lhe falado também de um galinheiro, um tambor e um banheiro externo, mas não havia sinal de nada disso. Lara se deteve na entrada da calba. Podia ouvir as moscas zumbindo lá dentro. Precisou se desviar de uma teia de aranha bem grande. Estava escuro no interior do casebre. Lara teve de esperar alguns instantes até os seus olhos se acostumarem à escuridão. Então percebeu que o lugar era ainda menor do que supunha. Das tábuas do assoalho restava uma pela metade apodrecida. Imaginou que o resto havia sido arrancada para ser usado como cogumelos selvagens, pontas de cigarro amareladas pelo tempo. Agora o chão, forrado de folhas secas, garrafas quebradas, papéis chicletes, cogumelos selvagens, pontas de cigarros amarelados pelo tempo. Mas, acima de tudo, está cheio de ervas daninhas, algumas mirradas, outras se erguendo atrevidas e subindo pelas paredes. 15 anos, pensou Laila. 15 anos vivendo nesse lugar. Sentou-se então, recostada na parede, ouvia o vento soprando por esta folhagem dos salgueiros. Havia outras teias de aranha espalhadas pelo teto. Alguém escreveu algo com tinta spray numa das paredes, mas, como boa parte das palavras tinha se deteriorado, a moça não conseguiu decifrar o que dizia. De repente, percebeu que eram letras de alfabeto russo. Num canto viu um ninho de pássaros abandonado e no outro um morcego de cabeça para baixo, exatamente no ponto em que a parede e o teto se encontravam. Lara fechou os olhos e ficou sentada ali por um instante. Às vezes, quando estava no Paquistão, achava difícil lembrar do rosto de Marianne em detalhes. Houve até algumas ocasiões em que seus traços lhe escapavam como uma palavra que está na ponta da língua. Mas agora, naquele lugar, é fácil evocar a imagem de Marianne por trás de suas pálpebras cerradas. O brilho manso do seu olhar, o queixo comprido, a pele curtida de seu pescoço, o sorriso naqueles lábios finos. Aqui, Laila podia voltar a deitar a cabeça no colo macio de Marianne. Senti-la balançando o corpo para frente e para trás, recitando versículos do Corão, e podia sentir as palavras vibrando por aquele corpo, chegando aos joelhos e de lá a seus próprios ouvidos. De repente, as ervas daninhas começaram a desaparecer, como se algo as puxasse pelas raízes, bem lá no fundo da terra, e elas foram afundando até que o chão da couve engoliu a última de suas folhas pontiagudas. Num passe de mágica, as teias de aranha se desfizeram, o ninho de passarinho se desmanchou, com os gravetos se soltando um a um e voando porta fora para longe do casebre. Uma borracha invisível apagou as letras russas da parede. As tábuas do assoalho estão de volta. Nesse momento, Laila pode ver 2 catres, uma mesa de madeira, 2 cadeiras, um fogareiro de ferro fundido num canto, prateleiras pelas paredes, abrigando vasilhas e panelas, um serviço de chá escurecido, xícaras e colheres. Ouve as galinhas cacarejando ali fora e, mais ao longe, o gorgolejo do riacho. Uma jovem Marianne está sentada junto à mesa, fazendo uma boneca à luz de uma lamparina a óleo. Está cantarolando, tem o rosto suave e juvenil, o cabelo foi lavado e está penteado para trás. E não lhe falta nenhum dente. Laila havia colar pedaços de lã na cabeça da boneca. Em poucos anos, essa menina vai ser uma mulher que pede muito pouco da vida, que nunca incomoda ninguém, nunca deixa transparecer que ela também tem tristezas, desapontamentos, sonhos que foram menosprezados. Uma mulher que vai ser como uma rocha no leito de um rio, suportando tudo sem se queixar. Uma mulher cuja generosidade, longe de ser contaminada, foi forjada pelas turbulências que se abateram sobre ela. Laila já consegue ver algo nos olhos daquela menina, algo tão arraigado que nem Rashid nem os talibãs conseguiram destruir. Algo tão rijo e inabalável quanto um bloco de calcário.
algo que afinal acabou sendo a sua ruína e a salvação de Laila. A menina ergue os olhos, deixa a boneca de lado e sorri. Laila Jo, assustada, Laila abre os olhos, quase engasga e debruça o corpo para frente. Espanta o morcego que voa de um lado para o outro da colba, lembrando o ruído de folhas de papel ao vento até sair pela janela. A moça se levanta, espana as folhas secas das calças e sai da colba. Lá fora, a claridade já se alterou ligeiramente. O vento que sopra, o capim ondular as folhas dos salgueiros estalarem. Antes de deixar a clareira, olha pela última vez para a colba, onde Mariana dormiu, comeu, sonhou, ansiou pela presença de Jalil. Naquelas paredes alquebradas, a sombra dos salgueiros traça figuras que se movem a cada rajada de vento. Um corvo vem pousar no teto plano do casebre, cisca um pouco, solta um granido e vai embora. Adeus, Mariana. Dizendo isso, sai correndo de volta pelo mato, sem perceber que estava chorando. Vai encontrar Hansa ainda sentado naquela pedra. Assim que ele a vê, se põe de pé. Vamos voltar, diz ele. Tenho algo para lhe dar. Laila ficou esperando por Hansa no jardim da frente da casa. O menino, que tinha lhe servido chá mais cedo, estava debaixo de uma figueira com uma galinha nos braços e a fitava com um ar impassível. Laila avistou dois rostos, o de uma velha e o de uma garota, ambas usando hijabes, que a observavam um tanto acanhadas por detrás de uma das janelas. Quando a porta da casa se abriu, Hansa saiu carregando uma lata e entregou à moça. Jalil Khan deu isso a meu pai, cerca de um mês antes de morrer, disse Hansa. Pediu que meu pai aguardasse até que Mariana viesse buscá-lo. E ele aguardou por 2 anos. Depois, pouco antes de falecer, me transmitiu a incumbência de guardar isso para Mariana, mas ela nunca apareceu. Laila baixou os olhos e fitou a latinha ovalada. Parecia uma velha caixa de bombons, toda verde-oliva com os arabescos dourados já bastante desbotados na tampa. A lata tinha uns pontos de ferrugem nas laterais e estava ligeiramente amassada na borda da tampa. A moça tentou abri-la, mas ela estava trancada. O que há aqui dentro? Perguntou. Meu pai jamais abriu, respondeu Hansa, depositando uma chave na palma de sua mão. Nem eu. Acho que era a vontade de Deus que a senhora abrisse. Quando Laila chegou ao hotel, Tariq e as crianças ainda não tinham voltado. Sentou-se na cama com a latinha no colo. Parte dela queria deixá-la fechada, manter em segredo o que quer que Jalil pretendesse com aquilo. Mas a curiosidade acabou sendo maior. Enfiou a chave na fechadura e, depois de algumas tentativas e sacudidelas, conseguiram abri-la. Ali dentro havia um envelope, um saco de aninhagem e uma fita de vídeo. Laila pegou a fita e foi até a recepção. O mesmo funcionário idoso que os recebeu na véspera disse que o hotel só tinha um aparelho de videocassete na suíte principal. Como ela estava vazia, ele concordou em levá-la até lá, deixando a recepção aos cuidados de um rapaz de bigode que estava de terno e falava num telefone celular. Subiram então ao segundo andar e dirigiram-se em uma porta que ficava no fundo de um corredor comprido. O velho abriu a porta para ela entrar. Laila avistou a TV num canto e foi tudo o que seus olhos registraram ali. Ligou a TV e o videocassete, pôs a fita no aparelho e apertou o botão. Por alguns momentos a tela ficou vazia e Laila se perguntou por que Jalil se daria o trabalho de mandar uma fita em branco para Mariana. De repente, porém, começou a tocar uma música e foram surgindo imagens na tela da TV. Com as sobrancelhas franzidas, Laila ficou olhando as cenas por um ou dois minutos. Depois apertou o botão stop, adiantou a fita e voltou a assinar o botão play. Acionar. Era o mesmo filme. O velho recepcionista fitava espantado. O filme que estava passando era Pinóquio de Walt Disney. Para Laila, aquilo não fazia o menor sentido. Pouco depois das 6 da tarde, Tariq e as crianças chegaram. Aziza veio correndo lhe mostrar o que o pai tinha lhe dado. Uns brincos de prata com uma borboleta esmaltada. Zalmai estava agarrado com um golfinho infalível que soltava uns guinchos quando alguém apertava o seu focinho. Como é que você está? Perguntou o Tariq, passando o braço pelos seus ombros. Tudo bem, respondeu ela.
Mais tarde eu lhe conto como foi. Foram comer num restaurante de kebab perto do hotel. Era um lugar pequeno, enfumaçado e barulhento, com toalhas de vinil meio pegajosas. Mas o carneiro estava macio e suculento e o pão bem quentinho. Depois foram dar uma volta. Num quiosque de beira de rua, Tarik comprou sorvete de água de rosas para as crianças. Sentaram-se então num banco e às suas costas a silhueta das montanhas se destacava contra o céu vermelho do anoitecer. Estava quente e o cheiro dos cedros se espalhava pelo ar. Assim que voltou para o quarto, depois de ver aquela fita de vídeo, Tyler tinha aberto o envelope. Era uma carta escrita a caneta azul, numa folha amarelada de papel pautado. 13 de maio de 1987. Minha querida Marianne, peço a Deus que esta carta vá encontrá-la com saúde. Como sabe, estive em Cabul no mês passado para vê-la. Só que você não quis me receber. Fiquei desapontado, mas não a culpo por isso. Em seu lugar, talvez tivesse feito a mesma coisa. Há muito perdi o privilégio de suas boas graças e eu sou o único culpado pelo que aconteceu. Mas, se estiver lendo esta carta, é porque leu a que deixei na porta de sua casa. Leu essa primeira carta e veio procurar o Mullah Faisullah, como lhe pedi que fizesse. E fico muito grato por isso, Marianne Jo. Fico grato por essa oportunidade de lhe dizer algumas poucas palavras. Por onde começar? Seu pai passou por momentos de muita dor desde que nos falamos pela última vez, Marianne. Jo, sua madrasta, Afsun, morreu no primeiro dia do levante de 1979. Nesse mesmo dia, uma bala perdida matou sua irmã, Nilofar. Ainda posso ver a minha menininha plantando bananeira para impressionar as visitas. Seu irmão, Farhad, foi combater no Jihad em 1980 e os soviéticos o mataram em 1982, nos arredores de Helmand. Nunca pude ver o corpo dele. Não sei se você tem filhos, Marianne Jo, mas se tiver, peço que Deus os proteja e que você seja poupada da dor que conheci. Até hoje sonho com eles, com os meus filhos que morreram. Também sonho com você, Marianne Jo, e sinto a sua falta. Tenho saudade do som da sua voz, do teu riso. Tenho saudade das vezes em que lia para você, de quando íamos pescar juntos. Lembra das nossas pescarias? Você sempre foi uma boa filha, Marianne Jo. E não posso me lembrar de você sem sentir vergonha e remorso. Muito remorso. Você nem pode imaginar quanto. Eu não ter aberto a porta para você entrar. Eu me arrependo de não ter descido para vê-la naquele dia em que veio a Herá. Me arrependo de não ter aberto a porta para você entrar. Me arrependo de não ter tratado você como minha filha, de ter deixado que vivesse naquele lugar por tantos anos. Tudo isso por quê? Foi por medo de que os outros pudessem dizer. Por medo de manchar o meu pretenso bom nome. Como tudo isso parece insignificante depois de todas essas perdas, de todas as coisas terríveis que presenciei durante essa maldita guerra. Agora, porém, é tarde demais. Talvez este seja um castigo justo para aqueles que não tiveram o coração. Só compreender isso quando não se pode mais voltar atrás. Agora, tudo o que posso fazer é dizer que você foi uma boa filha, Marianne Jo, e nunca a mereci. Agora só me resta lhe pedir perdão. Pedir que me perdoe, Marianne Jo, que me perdoe. Não sou mais aquele homem rico que você conheceu. Os comunistas confiscaram a maior parte das minhas terras e todas as minhas lojas também. Mas não posso me queixar, pois Deus, por razões que não alcanço, ainda me abençoou com muito mais do que a maioria das pessoas tem. Quando voltei da viagem a Cabul, consegui vender o que restava das minhas terras, junto com esta carta. Que restava das minhas terras. Junto com esta carta está só parte da herança. Como pode ver, não é uma fortuna, mas é alguma coisa. É alguma coisa. Como também pode perceber, tomei a liberdade de trocar a quantia por dólares. Acho que é mais garantido. Só Deus sabe o destino reservado à nossa moeda, que já sofreu tantos golpes. Espero que não ache que estou tentando comprar o seu perdão. Espero que saiba que tenho plena consciência de que que o seu perdão não pode ser comprado, nunca pôde. Estou apenas lhe dando, embora com muito atraso, que sempre foi seu por direito.
Não fui um bom pai para você em vida, talvez possa vir a ser depois de morto. Ah, a morte. Não pretendo atormentá-la com detalhes, mas a morte está bem perto atualmente. Meu coração está fraco, segundo os médicos. É uma morte bem adequada para um homem que foi tão fraco, creio eu. Sabe, Marianjo, ouso me permitir ter esperanças de que, depois de ler esta carta, você seja mais benevolente comigo do que jamais fui com você. Que consiga encontrar compaixão em seu coração e venha ver seu pai. Que volte a bater à minha porta e me dê a chance de abri-la, desta vez para recebê-la e abraçá-la, minha filha, como eu deveria ter feito tantos anos atrás. Bem, sei que é uma esperança tão fraca quanto o meu coração, mas vou ficar esperando. Vou ficar atento a qualquer batida na porta. Vou continuar tendo esperanças. Que Deus lhe dê uma vida longa e próspera, minha filha. Que Ele lhe dê muita saúde e lindos filhos. Que você possa encontrar a felicidade, a paz e a acolhida que nunca lhe dei. Fique bem, eu a entrego às mãos amorosas de Deus. Seu pai, que não a merece, Jalil. Naquela noite, de volta ao quarto do hotel, depois que as crianças já tinham brincado e ido dormir, Laila contou a Tariq a história da carta e lhe mostrou o dinheiro que estava no saco de aninhagem. Quando a moça começou a chorar, ele a beijou no rosto e a abraçou. Capítulo 51, abril de 2003. A seca tinha acabado, nevou enfim no inverno passado e a neve pelas ruas chegava à altura dos joelhos. Agora vinha chovendo há dias, o rio Cabul voltou a correr, suas cheias de primavera levaram consigo a cidade de Titanic. Atualmente havia lama nas ruas, as pessoas escorregavam, os carros atolavam, as mulais carregadas de maçãs iam se arrastando, fazendo respingar com os cascos a água barrenta das poças. Mas ninguém se queixava da lama, ninguém lamentava o fim da cidade de Titanic. Cabul precisava voltar a ser verde, era tudo o que todos diziam. Ainda ontem, Lara ficou vendo seus filhos brincarem na chuva, pulando de uma poça a outra no quintal, sob um céu cor de chumbo. Ela os via pela janela da cozinha, da pequena casa de 2 quartos que tinham alugado em Demazeng. Havia um pé de romã no quintal e vários arbustos de rosa mosqueta. Tariq tinha consertado as paredes e construído um escorregador e um balanço para as crianças, além de fazer um cercadinho para a nova cabra de Zalmai. Laila ficou olhando a chuva escorrer pela cabeça do filho, que tinha pedido para raspar o cabelo exatamente como Tariq. E agora quem rezava com ele as orações de Babalu. E via a chuva alisar o cabelo comprido de Aziza, transformando em mechas encharcadas que respingavam água em Zalmai quando a menina balançava a cabeça. Zalmai estava com quase 6 anos. Aziza tinha acabado de fazer 10. Para comemorar seu aniversário na semana anterior, tinham ido ao cinema park, onde finalmente estavam passando Titanic para os moradores da cidade. Andem, crianças, vamos nos atrasar, gritou Laila, pondo o lanche dos filhos num saquinho de papel. São 8 horas da manhã. Laila se levantou às 5, como de costume. Aziza veio acordá-la para um namaz da manhã. Ela bem sabe que para sua filha as preces são uma forma de lembrar Marianne, de continuar a manter viva aquela lembrança, mesmo que o tempo siga o seu curso e que acabe eliminando Marianne do jardim de sua memória, como uma plantinha arrancada pela raiz. Depois das namais, Laila voltou para a cama e ainda estava dormindo quando Tariq saiu. Tinha uma vaga lembrança de um jeito no rosto. O rapaz tinha arranjado emprego numa ONG francesa que tratava de fornecer próteses aos sobreviventes das explosões de Minas e a amputados em geral. Zalmai entra na cozinha, correndo atrás de Aziza. Já pegaram os cadernos, os lápis, os livros? Está tudo aqui, diz Aziza, mostrando a sacola de papel. Mais uma vez, Laila percebe que a gagueira da menina está desaparecendo. Então vamos. Laila deixa as crianças passarem e tranca a porta. Saem naquela manhã fria. Não está chovendo. O céu está azul e ela não vê sinal de nuvens no horizonte. De mãos dadas, lá se vão os 3 para o ponto de ônibus. As ruas já estão movimentadas, repletas de rickshaws, táxis, caminhões da ONU, ônibus jipes da ISAF, que passam para um lado e para outro.
Comerciantes com cara de sono abrem as portas das lojas que tinham ficado fechadas durante a noite. Vendedores estão sentados por trás de pilhas de chicletes e maços de cigarros. As viúvas já vieram se instalar nas esquinas, pedindo esmolas aos passantes. Para Laila, é estranho estar de volta a Cabul. A cidade mudou. O que vê agora são pessoas plantando mudas de árvores, pintando casas velhas, carregando tijolos para construir casas novas, gente cavando bueiros e poços. No parapeito das janelas há flores plantadas em cápsulas vazias de velhos mísseis dos mujahedins. São as flores dos mísseis, como dizem os cabulis. Dias atrás, Tariq os levou ao Jardim do Babu, e estão sendo recuperados. Pela primeira vez depois de tantos anos, Laila ouviu música pelas esquinas de Cabul. Velhas canções de Ahmed Zahir ao som de rubabes, tablas, doutar, harmônios e tambouros. Adoraria que seus pais estivessem vivos para ver essa transformação. Mas a redenção de Cabul chegou tarde demais, exatamente como a carta de Jalil. Os três estavam parados junto ao meio-fio, esperando para atravessar a rua, quando de repente veio uma Land Cruiser de vidros escuros a toda velocidade. O carro desviou no último instante e por muito pouco não atropelou Laila. As camisetas das crianças ficaram todas respingadas de uma água cor de chá. A moça recuou, puxando os filhos para a calçada, com o coração na garganta. O Land Cruiser seguiu-a toda pela rua. Buzinou 2 vezes e dobrou à esquerda, cantando pneus. E ela ficou parada ali, tentando recuperar o fôlego, agarrando o pulso dos filhos com toda a força. Aquilo a deixou arrasada. Era terrível saber que os senhores da guerra puderam voltar para Cabul. Os assassinos de seus pais estavam morando em belas casas com jardins murados que haviam sido nomeados pelo ministro disso ou ministro daquilo, que desfilavam imponentemente em carrões reluzentes e brindados pelas ruas dos bairros que tinham destruído. Aquilo a deixava arrasada. Laila decidiu, porém, que não se deixaria bater pelo ressentimento. Mariana não gostaria de vê-la agir assim. Para que, indagaria ela, com aquele seu sorriso, a um só tempo ingênuo e cheio de descoberta? De que adianta ficar assim, Laila Ju? Portanto, resolveu seguir tocando a vida. Faria isso por si mesmo, por Tariq e por seus filhos. E por Mariana, que continuava a visitá-la de sonhos, que de certa forma estava sempre ali em tudo o que ela fizesse. E seguiu tocando a vida, porque no fundo sabia que era tudo o que podia fazer. Viver e ter esperanças. Zaman está parado na linha de lance livre, com os joelhos flexionados, fazendo quicar uma bola de basquete. Dá instruções a um grupo de meninos de uniforme sentados na quadra, formando um semicírculo. Quando vê a bola debaixo do braço e acena para ela, diz alguma coisa aos meninos, que também acenam, exclamando: Salam Alim Sahib. Laila acena para eles, respondendo ao cumprimento. O pátio do orfanato tem agora uma fileira de mudas de macieira plantada junto ao muro que dá para o leste. Laila pretende plantar algumas também no lado sul, assim que o muro tiver sido reconstruído. Há também um novo balanço, um trepa-trepa e outros brinquedos. Volta então lá para dentro, passando pela porta de tela. O prédio foi todo pintado por dentro e por fora. Tariq e Zaman consertaram todas as falhas do telhado, taparam os buracos das paredes, reinstalaram as janelas, puseram tapetes nos cômodos onde as crianças dormiam e brincavam. No último inverno, Laila comprou algumas camas novas para os dormitórios, além de travesseiros e cobertores de lã decentes. E mandou instalar aquecedores de ferro fundido para os dias frios. No mês passado, o Anis, um dos jornais de Cabul, tinha publicado uma matéria sobre a reforma do orfanato. Tiraram até uma foto em que Zaman, Tariq, Laila e um dos funcionários apareciam de pé por detrás das crianças. Ao ver o artigo, Laila lembrou de Jit e Razina, suas amigas de infância, dizendo: quando tivermos 20 anos, Jit e eu já vamos ter parido uns 4 ou 5 filhos cada. Mas você, Laila, você ainda não vai nos deixar orgulhosíssimas. Você vai ser alguém. Sei que algum dia vou pegar um jornal e ver sua foto na primeira página. A tal foto não saiu na primeira página, mas de qualquer forma aconteceu o que Razina havia previsto.
Laila seguia agora pelo mesmo corredor onde 2 anos antes ela e Marianne tinham entregado Aziza a Zaman. Ainda se lembra muito bem daquela cena. Tiveram que fazer com que a menina soltasse a sua mão à força. Depois ela saiu correndo pelo corredor, se segurando para não gritar. E Marianne vindo ao seu encalço chamando por ela. Lembra dos gritos de Aziza em pânico. Atualmente, porém, as paredes do corredor estão recobertas de pôsteres. São dinossauros, personagens de desenhos animados, os Budas de Bamiyan, trabalhos feitos pelas próprias crianças nas aulas de arte. Muitos desses desenhos representam tanques destruídos, casebres, homens brandindo fuzis AK-47, barracas em campos de refugiados, cenas de guerra. Ao dobrar uma quina do corredor, vê as crianças esperando na porta da sala de aula. É recebida pelos echarpes, pelas cabeças raspadas, cobertas com barretes, por aquelas figuras miúdas e magrinhas por sua beleza triste. Assim que as crianças a veem, correm ao seu encontro. De repente, Laila está cercada. E um verdadeiro turbilhão de gritinhos estridentes, vozes agudas, tapinhas, mãos que seguram, cutucam, apalpam, disputam a chance de subir em seu colo. São mãozinhas estendidas e tentativas de atrair sua atenção. Alguns a chamam de mãe e Laila não as corrige. Hoje não foi fácil acalmar as crianças, fazê-las entrar em fila e ir para a sala de aula. Tariq e Zaman construíram essa sala, derrubando a parede que separava 2 quartos. O chão ainda está bem danificado, com lajotas faltando. Por enquanto está coberto com uma lona, mas Tariq prometeu que em breve vão ladrilhar tudo e pôr tapetes ali. Pendurado acima da porta, há um quadro retangular que Zaman lixou e pintou de um branco reluzente. Nesse quadro, usando um pincel, ele escreveu 4 versos de um poema que, como Laila bem sabe, são sua resposta àqueles que se queixam dizendo que o auxílio financeiro prometido ao Afeganistão não veio, que a reconstrução está lenta demais e existe corrupção, que o Talibã já se reorganizou e está pronto a voltar para se vingar, e mais uma vez o mundo vai esquecer o Afeganistão. Trata-se de um trecho de um gazal de Hafez, o seu favorito. José há de voltar a Canaã, não se lamente, cabanas vão se tornar jardins de rosas. Não se lamente, se as águas chegarem destruindo tudo que vive. Noé será seu guia em meio à tempestade. Não se lamente. Laila passa por debaixo desse quadro e entra na sala. As crianças já estão sentando, abrindo os cadernos, conversando uma com as outras. Aziza está falando com uma menina da outra fila de carteiras. Um aviãozinho de papel passa voando e vem cair do outro lado. Alguém o atira de volta. Abram um livro de Farsi, crianças, diz ela, pondo os próprios livros sobre a mesa. Em meio a ruído das páginas se virando, Laila se dirige à janela sem cortinas. Dali pode ver os meninos se enfileirando para praticar os lances livres. Acima deles, lá para os lados das montanhas, o sol está surgindo e vem bater no aro metálico da cesta de basquete. Na corrente dos balanços, no apito pendurado ao pescoço de Zaman, em seus novos óculos sem lentes quebrados, Laila põe as mãos espalmadas nas vidraças aquecidas, fecha os olhos, deixa que o sol venha lhe bater no rosto. Nas pálpebras, na testa. Logo que voltaram para Cabul, Laila se afligia por não saber onde os talibãs haviam enterrado Marianne. Gostaria de poder visitar sua sepultura, sentar ali ao lado, deixar 1 ou 2 flores sobre a lápide. Agora, porém, sabe que isso não tem a menor importância. Marianne estará sempre por perto. Está bem aqui, nessas paredes que eles próprios pintaram, nas árvores que plantaram, nos cobertores que mantêm as crianças aquecidas, nos travesseiros, nos livros, nos lápis. Está no riso daquelas crianças, nos versículos que Aziza receita e nas orações que murmura voltada para o oeste. Mas é principalmente no coração de Laila que Marianne está presente, e é ali que ela brilha com toda a intensidade de 1000 sóis. Percebe, então, que alguém está chamando seu nome. Vira-se e, instintivamente, inclina um pouco a cabeça, erguendo um tantinho o ouvido bom. É Aziza. Está tudo bem, mãe? A sala está em silêncio, as crianças têm os olhos pregados nela.
Laila ia responder, mas de repente se assusta, baixa as mãos, levando-as ao ponto onde, segundos antes, sentiu como se uma onda a percorresse. Fica esperando, mas não percebe movimento algum. Mami? Está sim, querida, diz Laila sorrindo. Estou bem. Estou sim, muito bem. Dirigindo-se à sua mesa defronte dos alunos, lembra da brincadeira que voltaram a fazer na véspera. Enquanto jantavam, aquilo estava se tornando um verdadeiro ritual, desde que Laila tinha lhes dado a notícia. Passavam horas assim, cada um defendendo a própria escolha. Para Tariq devia ser Mohamed. Zalmay, que acabou de ver o vídeo do super-homem, não se conforma quando lhe dizem que um menino afegão não pode chamar Clark. Já Aziza vem lutando pela vitória de Yaman e Laila prefere Omar. Mas a brincadeira só envolve nomes masculinos, porque se for menina, Laila já escolheu o nome que vai lhe dar. Pós-fácil. Há quase 3 décadas, a questão dos refugiados afegãos vem sendo uma das crises mais sérias de todo o mundo. A guerra, a fome, a anarquia e a opressão têm forçado milhões de pessoas, como Tariq e sua família na história, a abandonarem suas casas e fugirem do país para se instalarem em regiões vizinhas no Paquistão e no Irã. No auge desse êxodo, chegou a haver 8 milhões de afegãos vivendo no exterior como refugiados. Ainda hoje, há mais de 2 milhões deles que continuam no Paquistão. No ano passado, tive o privilégio de trabalhar como enviado dos Estados Unidos junto ao UNHCR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, uma das organizações humanitárias mais importantes do mundo. A função da UNHCR é defender os direitos humanos mais elementares dos refugiados, prover ajuda emergencial e auxiliá-los a refazer a vida em algum local onde estejam a salvo. O UNHCR presta assistência a mais de 20 milhões de pessoas espalhadas pelo planeta, não apenas no Afeganistão, mas também na Colômbia, no Burundi, no Congo, no Tchad e na região de Darfur, no Sudão. Trabalhar com o UNHCR ajudando refugiados foi uma das experiências mais significativas e gratificantes de minha vida. Para colaborar com este órgão ou simplesmente para conhecer melhor seu resultado ou as dificuldades que enfrentaram, os refugiados em geral, visite o site www.unrefuges.org. Obrigado, Khaled Hossein, 31 de janeiro de 2007. E é isso, pessoal. Hoje vai meu grande agradecimento a quem conseguiu acompanhar até o final da leitura desse livro, A Cidade do Sol. Um livro marcante que se passa em ambiente de guerra, lá no Afeganistão, Irã, Cabul, quantos locais, né? Onde a história de 2 mulheres muito corajosas se encontram, né? E diante de todo o sofrimento, de como a mulher vive naquele ambiente, né? Que elas passam, aquela força delas, além de mulheres fortes e corajosas, após se tornarem mães, ainda se demonstram com mais força ainda para continuarem sobrevivendo naquele ambiente de tanta restrição, de tantas regras que não valorizam, né, a mulher. Esse mês, a gente começou em março a leitura desse livro, né, já estamos em abril, mas começamos em março, onde o nosso objetivo era homenagear as mulheres. Esse livro, com certeza, mostra o quanto conseguimos ser fortes, né? E alcançar objetivos diante de tantas dificuldades que às vezes nos são impostas. Gostaria de dizer que eu gostei muito da leitura, li junto com vocês. Mais uma vez agradecer a quem ficou aqui até o final. Me desculpar por, de repente, qualquer equívoco, porque é um livro, né, estrangeiro, que tem palavras difíceis, né, lá do Oriente Médio e tal, e algumas vezes eu via que eu falava meio errado, mas depois tentava aprender como é a fala dessa palavra, né.
Mas enfim, mais uma vez, muito obrigada. Se inscrevam no canal da Fundação Cultural e vamos continuar lendo. Vamos ver qual vão ser os próximos passos, o próximo livro ou de que forma nós vamos continuar, tá? Uma boa noite, um bom descanso e muito obrigada pela participação de todos que ficaram até o final da leitura do livro A Cidade do Sol. Palma para vocês.